Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu, e o Senhor da vida sempre nos concede mais alguns minutos, mais algumas oportunidades para que continuemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e assim nos libertarmos das trevas da ignorância. E não tenhamos dúvida que um dia todos nós sairemos livres das trevas da ignorância, ou estaremos livres, ou alcançaremos a liberdade, conforme Jesus nos fala. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então só nos tornaremos verdadeiramente livres, livres no campo da nossa consciência, através do conhecimento da verdade, através do conhecimento das leis naturais, através do conhecimento das leis de Deus, através do conhecimento do próprio Deus. Gratidão a Deus por ter nos concedido mais esta oportunidade no corpo físico, mais uma oportunidade matriculados nesta escola bendita, que é o planeta Terra, onde nós nos encontramos realizando o nosso processo educativo. Gratidão a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra, nos auxiliar neste processo de despertar. E exatamente por isto e para isto que Jesus nos deixou este maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Aos espíritos amigos, não podemos deixar de agradecer-lhes pelo amparo, pela proteção, pela sustentação que sempre têm nos dado em nome do Cristo ao longo da nossa trajetória. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas em nome do Cristo nosso Senhor. Hoje aqui nos encontramos mais uma vez para a realização de mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais um estudo de o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Hoje refletiremos com base na questão 396. Questão 396, que está inserida no capítulo de número 7, que trata acerca da volta do espírito à vida corporal, e estamos estudando mais especificamente acerca do esquecimento do passado, ainda no livro 2º ou parte 2ª de O Livro dos Espíritos. No nosso último encontro, estudamos a questão 395, só para relembrarmos, Kardec questionou da seguinte maneira: podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Então, podemos ter algumas revelações acerca do nosso passado? Ao que os espíritos amigos iniciam a resposta dizendo que nem sempre é possível, nem sempre teremos condições de termos estas revelações ou recebermos estas revelações devido à nossa pouca evolução, devido ao nosso pouco equilíbrio. E na questão 396, que é a questão que usaremos como base para as nossas reflexões neste encontro, Kardec a formulou da seguinte maneira: algumas pessoas, vejamos que ele diz algumas pessoas, não são todas,
Algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado desconhecido que se lhes apresenta como a imagem fugitiva de um sonho que em vão se tenta reter. Então aqui ele lembra que algumas pessoas dizem ou julgam ter uma vaga recordação de um passado desconhecido que se lhe apresenta como a imagem fugitiva de um sonho que em vão se tenta reter. E aí ele questiona: não há nisso uma simples ilusão? Não há nisso uma simples ilusão? Então Kardec formulou este questionamento. Primeiro fez uma afirmativa dizendo que algumas pessoas dizem que têm uma vaga lembrança de um passado, mas não sabe exatamente como aconteceu, como se fosse um sonho que em vão ele tenta lembrar, que ele tenta reter. E aí ele questiona: não há nisso apenas ilusão dessas pessoas? Será que todas estão iludidas, ou todas que dizem ou que falam acerca disto estão iludidas ou estão tentando iludir alguém? E aí os espíritos amigos respondem a Kardec e a todos nós: algumas vezes. Então aqui eles começam a resposta dizendo que algumas vezes essas pessoas que dizem ter esta vaga lembrança ou julgam ter uma vaga lembrança do passado, algumas vezes elas estão iludidas. É uma impressão real, mas também frequentemente não passa de mera ilusão contra a qual precisa a criatura humana pôr-se em guarda, porquanto pode ser efeito de superexcitação da imaginação. Então, quando Kardec questionou acerca dessas lembranças, se não há nisso simples ilusão, então eles responderam que algumas vezes não é ilusão, é uma impressão real. Algumas vezes isto é real, mesmo que a pessoa não consiga lembrar ou visualizar aquelas cenas com exatidão, fica tudo assim bem confuso, bem ofuscado, mas é uma impressão real. Mas também, eles acrescentam, mas também, frequentemente, então algumas vezes isso pode ser real, mas frequentemente, ou seja, na maioria das vezes, não passa de mera ilusão contra a qual precisa a criatura humana estar vigilante, estar em guarda, porquanto pode ser efeito de superexcitação da mente. Ficarmos imaginando coisas, buscando coisas, criando coisas onde elas não existem, superexcitando a nossa imaginação. Então, algumas vezes isso pode ser real, mas constantemente ou frequentemente isso não passa de mera ilusão. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 396, para, na sequência, ampliando um tanto mais as nossas reflexões, agora com Miramês, Filosofia Espírita, volume de número 8, capítulo de número 39, que tem como título Vaga Recordação. Estes são os comentários do Espírito Miramês, através da mediunidade de João Nunes Maia, a esta questão 396.
Então, Miramês, o espírito Miramês, inicia os seus comentários, as suas reflexões da seguinte maneira: que há pessoas muito criativas e que podem, com os pensamentos, buscar a irrealidade em muitas direções do saber, apresentando a ficção como sendo algo real. Então aqui Miramês nos fala acerca da nossa criatividade, porque muitos de nós somos criativos e, uma vez usando esta criatividade com o nosso pensar, nós buscamos a irrealidade em muitas direções do saber, apresentando a ficção como se ela fosse algo real. E aí ele acrescenta na sequência que a realidade, no entanto, foge de ambientes previamente preparados, visando ao engano. Não obstante, existem muitas recordações, ou seja, apesar disso, existem muitas recordações em que a intuição aparece como em um sonho, dentro da leveza de sua própria vida, a trazer verdade ao espírito que sempre silencia, por ser um segredo que somente a ele pertence naquela fase da existência. Então assim o espírito Miramês vai nos esclarecendo acerca dessas recordações ou vaga recordação do nosso passado. As revelações espirituais são sutis. Então as revelações, conforme já vimos, conforme já estudamos, conforme já comentamos, conforme já conhecemos, pelo menos em parte, uma minúscula parte acerca deste assunto. Então as revelações, elas não vêm assim na forma de uma avalanche. As revelações, elas vão surgindo de acordo com o nosso preparo, e em acordo com o nosso preparo, a nossa capacidade de aprender e apreender aqueles ensinamentos ou aquelas revelações. Então, exatamente por isto que aqui Miramês nos fala que estas revelações espirituais, elas vão chegando na nossa vida, ou na nossa mente, ou na nossa consciência, no nosso coração, de forma muito sutil, de forma muito leve, penetrando na alma com naturalidade. Por enquanto, as grandes mediunidades se manifestam mais em pessoas incultas, para que não desafiem as faculdades medianímicas com a sua própria intelectualidade. Podemos buscar como exemplo disso que Miramês aqui fala, de grandes mediunidades que se manifestam em pessoas incultas, ou pessoas que não tiveram a oportunidade nesta existência de desenvolverem um tanto mais a sua intelectualidade. Podemos pegar como exemplo, conforme havíamos dito, Chico Xavier, que apesar de toda a sua inteligência, a sua capacidade de raciocinar acerca de diversos assuntos, não teve a oportunidade naquela última existência da instrução intelectual. Para a sua época, segundo os registros nas suas biografias, em especial na sua biografia oficial que se tornou filme, biografia escrita por meio de autoria do jornalista Marcel Souto Maior,
que ele teria estudado e até nem concluído a quarta série do primário. Então, assim, aqui Miramês nos lembra que para não prejudicar a mediunidade, não ter interferência com a intelectualidade, via de regra, até então, as grandes mediunidades, com várias exceções, temos exceções, sim, a maior de todas as exceções que nós temos à nossa disposição é Jesus, que foi aquele médium, ou é aquele médium, o maior médium que já pisou a terra, que tinha uma intelectualidade altamente desenvolvida, conhecia ou conhecedor de todas as ciências, que não teve a oportunidade, pelos registros que temos, de estudar muito na sua última corporificação aqui na Terra, mas que tinha todo o conhecimento e que tem todo o conhecimento. Outros médios que passaram aqui pela Terra, que tiveram oportunidade de estudarem, mas conforme aqui diz Miramês, via de regra, por enquanto, as grandes mediunidades se manifestam mais, ou seja, uma incidência maior em pessoas incultas, ou pessoas, conforme havíamos dito, que não tiveram a oportunidade de buscarem o desenvolvimento intelectual, a instrução intelectual, para que não desafiem as faculdades medianímicas com a sua própria intelectualidade. Há muitas criaturas que criam histórias, casos referentes a si mesmas e quase sempre dizem que foram grandes personagens da história e sentem-se bem em viver dentro da sua criação, mesmo sabendo que não é a verdade. Com o tempo, ela deixa de acreditar nela mesma, desconfiando de suas descobertas. Isso é muito sério. Lembra Miramês? Quando a criatura se comporta assim, isso é muito sério, principalmente para os espiritualistas conhecedores de algumas leis espirituais. Convém a todos os espíritos silenciar sobre esse assunto, se de lembranças de vidas passadas. Basta saber que a reencarnação é um fato, fazendo os devidos reparos para as novas investidas na carne, sem querer inquirir quem foi, mas preocupando-se com o que será. Então aqui Miramês nos deixa um lembrete muito importante para todos nós. Não desperdicemos tempo e energia buscando e rebuscando o nosso passado, querendo saber quem fomos no passado, mas canalizemos toda a energia que temos à nossa disposição, utilizemos da melhor maneira possível este patrimônio de Deus que temos à nossa disposição também, que conhecemos com o nome de tempo, nos preocupando e trabalhando com afinco, buscando constantemente uma melhoria, aquela melhoria de que nós necessitamos para no futuro sairmos daqui da Terra ou retornarmos daqui da Terra melhores do que quando para cá nós viemos. Ou seja, não nos perguntarmos ou não nos preocuparmos sobre quem fomos, mas sim quem seremos num futuro bem próximo. Então é por isso que Miramês diz aqui de uma forma muito clara
Basta saber, ou seja, não nos preocupemos com o nosso passado, basta saber que a reencarnação é um fato, nós estamos aqui reencarnados, ou seja, a reencarnação é um fato e precisamos fazer jus a esta oportunidade, fazendo os devidos reparos na nossa vida, sem nos preocuparmos, sem perguntarmos quem nós fomos, mas nos preocupando com o que nós seremos. E aí ele acrescenta que a doutrina dos espíritos nos traz a cada dia uma nova feição das realidades, no sentido de que a criatura se eduque cada vez mais e se instrua todos os dias sobre a verdade. Então aqui ele fala acerca da educação e da instrução, buscarmos a cada dia nos instruirmos cada vez mais e, acima de tudo, nos educarmos nesta busca constante pelo conhecimento da verdade. Geralmente, quando ficamos sabendo que fomos grandes personagens ou fomos uma grande personagem do passado, nós comunicamos com orgulho, nós comunicamos e anunciamos com orgulho às outras pessoas. Se nos é revelado que fomos um assassino, um marginal, um pária, um escravo, um desequilibrado qualquer no passado, nós nos silenciamos por completo. Então aqui Miramês coloca aqui a sua visão geral acerca do nosso comportamento, o comportamento da maioria de nós. Se nós ficarmos sabendo que fomos em um passado próximo ou distante, ou seja, em reencarnações anteriores, fomos uma criatura de destaque na história, um Napoleão Bonaparte, um Dom Pedro I ou II, qualquer uma outra criatura importante que temos os registros na história, nós anunciamos a todas as criaturas. Agora, se nos for revelado, conforme aqui ele coloca, que fomos um assassino, que fomos um marginal, um escravo, uma pessoa sem nenhum destaque na sociedade, nós nos silenciamos, nós não anunciamos para ninguém, ou quase ninguém. Não nos interessa que os outros saibam dessa época em que nos colocamos à margem dos ensinamentos de Jesus. Mesmo que venham a nós as recordações do passado, mesmo que venham na sutileza da consciência, mesmo que nos seja revelado por fontes seguras, o melhor procedimento é o silêncio e o trabalho para o melhoramento das nossas qualidades espirituais, porque somente reparando e aparando as arestas do passado e os nossos impulsos inferiores, ascenderemos para a luz de Deus. Então, conforme aqui Miramês nos esclarece, não importa se nos revelarem ou se alguém nos revelar que tenhamos sido há 2000 anos atrás um dos discípulos, um dos primeiros seguidores de Jesus, ou, pelo contrário, que fomos um daqueles que ajudamos a crucificar Jesus, que jogamos pedras em Jesus quando estava na cruz. Isso não importa para nós hoje. É preciso adotar o silêncio e trabalharmos
para o nosso melhoramento ou melhoramento das qualidades espirituais, porque somente reparando e aparando as arestas do nosso passado e os impulsos inferiores, nós ascenderemos ou nós subiremos para a luz. As recordações mentirosas podem aparecer na nossa mente, às vezes por ação dos nossos inimigos espirituais. Então nós poderemos, devido à nossa invigilância, termos revelações muito claras acerca do nosso passado, mas revelações mentirosas, conforme aqui lembra Miramês, revelações que vêm através da ação de inimigos nossos, os chamados obsessores, que querem nos prejudicar, que querem brincar conosco. Então é por isso que ele diz que eles brincam com os nossos sentimentos por estarmos na sua faixa de vibrações. Então, se estamos buscando, ou se estivermos buscando estas revelações com muito interesse, com tanto interesse, e aí abrimos guarda, e abrimos portas e janelas para que esses inimigos possam agir na nossa vida, eles poderão fazer estas revelações. Aí você pode questionar, mas como essas revelações acontecem? Onde estão ou onde estarão neste momento aqueles que nós os denominamos como anjos de guarda? Por que eles não nos protegem contra isso? Eles, os nossos anjos de guarda, aqueles espíritos que gostam de nós, eles respeitam até certo ponto o nosso livre-arbítrio. Então, se nós estamos ou se estivermos buscando com tanto interesse, com tanto afinco essas informações e queremos informações para inflar a nossa vaidade, o nosso orgulho, eles permitirão que os inimigos possam agir na nossa vida para nos satisfazer ou satisfazer a nossa curiosidade, mesmo através da mentira, porque mesmo assim isso trará ou trarão ensinamentos para a nossa vida. Se aceitamos a mentira é porque ela existe dentro de nós, vestida por roupagens que às vezes desconhecemos. Então, se nós buscamos ou se buscarmos estas revelações e nos for revelado ou nos forem reveladas coisas incompatíveis com a nossa realidade espiritual e mesmo assim nós aceitarmos, é porque nós queremos ser enganados. Porque agindo de forma prudente, analisando aquelas revelações, nós teremos condições de sabermos, pelo menos em parte, que elas não são verdadeiras. Elas são incompatíveis com a nossa realidade espiritual. Aí ele diz na sequência que ao recordarmos alguma coisa do nosso passado, analisemos o que estamos recordando, exatamente aquilo que havíamos dito. Passemos pelo crivo da razão. Então, ao lembrarmos ou recordarmos alguma coisa do nosso passado, como se diz popularmente, fiquemos com o pé atrás. Analisemos o que estamos recordando, pondo à prova no laboratório íntimo, deixando fermentar por muito tempo e depois, quem sabe, esqueçamos e trabalhemos no bem comum. Vejamos então
durante nossos esforços na caridade, se surge algum dos pensamentos contrários à luz. O bem que pretendemos fazer ou que estamos fazendo não deve ser anunciado. O melhor anúncio é a sua prática. Então, o bem que estivermos fazendo ou pretendendo fazer, não anunciemos aos quatro ventos, porque o melhor anúncio é a prática. A caridade não precisa ser mostrada, ela tem a sua luz própria, e mesmo que se queira escondê-la, a própria natureza a colocará em cima da mesa para que todos a vejam. Se for exposta pelas nossas mãos, ela desvaloriza sua grandeza espiritual. E aí Miramês encerra dizendo, nos chamando a atenção para o cuidado, para a vigilância, conforme nos orienta Jesus. Tenhamos muito cuidado. Tenhamos muito cuidado com as vagas e próprias recordações sobre as nossas vidas passadas, principalmente quando se refere a grandes personagens. Porque se recebermos, conforme Miramês falou anteriormente e comentamos, se recebermos uma revelação que fomos criatura muito importante, muito elevada no passado, e hoje nós estamos numa condição, ou se estivermos numa condição bem pior do que aquela condição de às vezes centenas ou milhares de anos atrás, deveríamos sentar e chorar, porque teria sido uma derrocada completa. Ao invés de melhorarmos, pioramos. Então, assim, Miramês nos lembra e nos chama a atenção para termos cuidado quando recebermos ou se recebermos alguma informação, tivermos alguma revelação, alguma recordação sobre nossas vidas passadas, principalmente quando isso se refere a grandes personagens. O melhor mesmo é acender a luz na intimidade do coração, pelos fios da caridade e pela chama do amor. Reflitamos acerca disso, meus irmãos e irmãs, e tenhamos muito cuidado. E não desperdicemos, como já falamos, não desperdicemos tempo e energia buscando informações do passado. Trabalhemos com afinco no presente, porque somente no presente, e exatamente por isto que tem o nome presente, porque é um presente de Deus, nós teremos condições de corrigirmos, trabalhando constantemente no bem para o nosso próprio bem, corrigirmos o nosso passado, retificarmos a rota da nossa vida, dando um direcionamento completamente diferente, nos tornando pessoas melhores, preparando um futuro de felicidade. Até breve, em nome do Cristo nosso Senhor.